Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Atualidades Pampa. Já com o cenário que já não é mais tão novo. Já tem 4 dias, são 4 programas. Brincadeiras à parte. Nós estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, como fazemos sempre, de segunda a sexta-feira, com as notícias que marcaram tanto os acontecimentos do nosso estado, no nosso país, ou mesmo no mundo. Vamos conferir alguns dos assuntos que passarão por esta bancada aqui. As queimadas na floresta amazônica estão preocupando o governo brasileiro e também os estados. E os delatores sempre recontando a história do nosso país. Condenado à prisão, o ex-prefeito de São Paulo, o senhor professor Fernando Haddad. E falando em reescrever a história, Argentina e Brasil podem não ser mais tão amigos assim. Os últimos dias provam e reafirmam a importância do jornalismo no Brasil de 2019. Foi apreendido na tarde de hoje o adolescente responsável por um ataque a machadinhas em uma escola em Charqueadas. Grêmio perde e se complica. Acho que os gaúchos vão ficar no caminho. Clima quente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais um pedido de impeachment contra o prefeito Marquesan. Praticamente assim, soro caseiro, insista, né? É o Grêmio, é o Marquesan com os impeachment, enfim. Mas vocês viram que, junto com esta novidade do nosso cenário, nós estamos trazendo um rapaz que tem uma voz maravilhosa, é o Rafael Marconi, da Rádio 104. É isso, Rafael? Seja bem-vindo. É isso, muito obrigado. Da Rádio Pampa, por favor. Não, da Rádio Pampa. Não. Rádio 104, Vitorino, Ele tá na eu gostaria 104. que tu respeitasse Não o que eu tava estou na Pampa? dizendo. A Jennifer tá bem? Não é Tiffany. Não é Jennifer. Com licença, vamos de novo, senhoras e senhores. Por que se metem na apresentação da Dona Magda, Dona Magda? É o Papai Sabe Tudo, ó. O Papai mas Sabe Tudo, dá bola fora. Tá, mas o Zorro hoje voltou mal-humorado? Não é que o Zorro voltou mal-humorado, tu te meteu num assunto meu, tá não você. Marconi, vamos lá, vamos falar dessa teu novo caminho, digamos assim, né? Pra ti é uma novidade fazer televisão, Sim, mas quanto exatamente. tempo de rádio? São 6 anos já de rádio. Mas tu é bem fresquinho, É, eu achei na verdade, que tu já era mais velhinho. Não, na verdade são Mas tu 6 é anos. bem fresquinho na rádio, então. Também tá certo. Ele é acabado assim das encrencas. Mas tu muito traz... estresse. Adoro uma encrenca. e muito tu trazes estresse. no teu nome uma grande responsabilidade, né? Exatamente. Por isso que pra mim, acima de tudo, né, tá sendo uma honra e uma ocasião muito especial, né? Uma bancada que meu pai já teve a honra de trabalhar aqui, já dividiu o lugar aqui com o Chicão Tofani também, em outros momentos. Pra mim, eu já tive essa experiência na rádio, né, em ocupar a mesma cadeira no mesmo estúdio que ele. E agora essa experiência aqui também na televisão, pra mim, é uma vitória. E tu, com esse pessoal. vozeirão que tu tem, tu deves encantar muito as meninas, né? As mocinhas, né? Mas é ou não é? Dizem por aí. Dizem por aí. O que mais dizem por aí? É. Não, eu Que sou- história é essa que tu é Jennifer? Eu não estou entendendo. É que, aliás, eu quero dizer pra vocês, a cada minuto vocês podem ter um susto, porque esse rapaz tem outros dentro dele. Não. Tem outras dentro dele. A gente não sabe nunca o que vai acontecer. Peraí, que história é essa que o Marconi tem outro? Ele tem outras pessoas dentro Não dele. é legal. Não. Foi uma oportunidade que acabou surgindo por acaso ali na Rádio 104, de um personagem que nasceu e, quando eu vi, tomou mais força do que eu. E quem é essa pessoa? A Tiffany. Quem é Tiffany? Ai, a Tiffany. Quem é Tiffany, por favor? A Tiffany é um ser humano vivido que viveu o circuito Paris, Nova York e Milão. Opa. Voltou, né? Teve um relacionamento que não deu certo, voltou ao Brasil. E hoje cobre o mundo da moda, do entretenimento. Ai, que as fofocas do mundo pop. maravilha! Seja bem-vindo. A vida das celebridades, dos artistas e da Geise Arruda também. Ai, não, já avacalhou a Geise Arruda também. Seja bem-vindo, Marconi. Tenho Muito certeza obrigado. que os nossos telespectadores vão te receber com muito carinho, com Muito muita obrigado. atenção. Muito obrigado. Nós aqui também estamos te recebendo com muito carinho. Tenho certeza Sempre que é sim. bom um Sempre sangue foi novo, um pensamento novo, né? E eu acho que quanto mais pessoas por aqui estiverem,
mas os assuntos serão tratados de formas mais representativas e também sempre tem alguém de bom humor. Tá vendo, Vitorino? Sim, senhora. E é com gente que tu tem que te meter menos. A senhora sabe que o Marlon tem outro por dentro também, né? E o Marlon tem. Quem é o outro que tu tem por dentro, Marlon? Olha esse mortal. Eu não sei quem é, mas não fala. Meus netos estão vendo. O seu Mário ainda não superou o fato de ter sido tirado aqui do nosso lado da casa. Sentimos profundamente essa perda. O protesto aqui da ala esquerda. Tirado à força. Não sejam assim com o coleguinha novo. Esse lado da bandeira. Olha só, agora já ficou um negócio. Ele faz beicinho. Quando se elogia alguém, não se critica outrem. Exatamente. Ô, Chicão Tofani, eu quero que tu, já que tu tem que enfiar o pé na jaca, enfia o pé na jaca de uma vez com o jogo do Grêmio, que eu tô muito triste. Duas coisas. Primeiro do Grêmio e primeiro para as pessoas que gostam de mim. As fotos dos Sunglass Francesco Tofani vão ser feitas em Vitória, no Espírito Santo, Maceió, Alagoas e Punta Cana, no Caribe, para ficar com bastante inveja, vocês que têm muita inveja de mim pelo assédio que eu recebo e pelo sucesso que eu sou nessa cidade, que eu devo muito essa bancada aos colegas meus aqui. Mas ontem o Grêmio, para mim, ficou. Porque o Palmeiras é um time muito forte, não aceita em São Paulo, Felipe pode até dar um toque aqui, trabalhou comigo na Grenal, uma derrota pro Grêmio. Eu sei que o Grêmio é o imortal, torço pro Grêmio, de bandeirinha, quero que o Grêmio vá para a semifinal da Libertadores, mas a derrota aqui complicou, e complicou mais o estilo que o Renato quis impor. Vou poupar jogador do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro já era. Agora a Copa do Brasil também tem um problema Atlético Paranaense lá na Baixada, em Curitiba, que eu acho que é um jogo que não está ganho, embora o Grêmio tenha uma vantagem melhor que a Libertadores. Agora a Libertadores acho que ficou. Agora amanhã os deuses do futebol vão descer no Maracanã e o Internacional vai ter uma noite horrorosa e o Fla-Fla vai pra final e eu vou botar a camisa do Flamengo aqui pra mostrar que brasileiro torce pro Flamengo. O senhor é um mau gaúcho. Que mau gaúcho? O senhor é um mau gaúcho. Eu sou brasileiro. O senhor torce contra? Eu sou brasileiro. Aqui. Tão vendido. E o mais pela tese dele. Tu diz que entende futebol e não entende nada. O mais importante tu não falou. Que eu falei aqui, ou seja, eu conheço muito mais futebol que tu. Eu disse aqui, vão garfar o Grêmio. Um pênalti escandaloso. Sempre garfado. Um pênalti escandaloso que toda a Rádio Grenal concordou. O Diego Real disse, foi pênalti. Mas as rádios de São Paulo não acham. Claro, as rádios de São Paulo não fala. As rádios de São Paulo acham. Eu disse, o Palmeiras... A primeira coisa que eu vou perguntar, dá pra vocês falarem? Botou o dinheiro em cima da mesa. Tu sabia que em São Paulo tu não teria nem a Tilenol em casa, aspirina para dor de cabeça? Presta atenção numa coisa. Presta atenção no São Paulo, Rafael. As duas quietas. Manda o franjinha calar a boca. Tu disseste que tu queria, né? Diz. Agora deixa ele falar. Escuta. Mas ele pega o meu Não gancho. interessa, é outra história. O gancho dele é então ferrugem. o que tu fala, ninguém mais pode falar. Eu fiquei magoado. É pra ficar magoado e quieto. Ô, Ceguinho, presta atenção. Concluiu, Ceguinho? O Ceguinho, Tá, presta então atenção. conclui isso já. Ele chama de ceguinho, ele com aquelas lunetas lá. Ele não tem cabelo. O juiz não é argentino politicamente que correto. apitou ontem, cometeu um erro grave. Ele interferiu no resultado da partida, sim. Foi um pênalti escandaloso. O jogador empurrou, a mão do jogador chegou a ficar na altura do ombro dele mesmo. Tamanho foi o empurrão. As imagens da televisão mostraram, todo mundo mostraram. Claro, as redes que transmitem pela televisão não falaram nisso porque todo uma mundo questão sabe. interpretativa. Olha aqui, ó. Não tinha interpretação O cronômetro nenhuma. tá andando, Ele vamos nem lá. chamou o VAR, ou seja, O era Russo juiz vai falar sobre o encomendado. assunto também. O Russo também vai Rapidamente, falar. só para dizer, estive na arena, onde realmente o Palmeiras se impôs, embora o Grêmio com 70% da posse de bola não conseguiu produzir chances de gols. O Palmeiras fez duas linhas, tirou o espaço e deu a bola para o Grêmio para que ele fizesse o que quisesse, e o Grêmio não teve competência, não conseguimos produzir chances de gol, o placar foi legítimo. O que eu discordo do Chicão, respeitosamente, é que não está morto não. As melhores partidas do Grêmio têm sido feitas
fora de casa. Mas Sei que o deixa, Palmeiras Chicão, é difícil ganhar o lá. Chicão acreditar que o Grêmio tá morto. Deixa, Mas não não, torce eu pelo torço Grêmio, pro pelo Grêmio. amor de Deus. Porque é Não difícil torce. ganhar do Palmeiras lá. Deixa esse pé frio. É difícil ganhar uma gata do Neymar já em Jurerê. Vai ganhar com champanhe às vezes. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você tem acesso a todas as informações com atualizações nas 24 horas e você não paga absolutamente nada para ter acesso a essas informações. Você só tem que baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. E no O Sul de hoje está, entre outros assuntos, o ataque do adolescente, aquele que ele fez a uma escola em Charqueadas. O adolescente foi apreendido em Charqueadas e confessou, inclusive, este ataque. E é o assunto do Marconi hoje. Exatamente, né? Ele foi apreendido e confessou o ataque. Ele usou como motivação o fato de ter sofrido bullying desde 2015. Usou, né, dessa mesma retórica. O curioso é que ele fez ataques a crianças de 12, 13 anos de idade. E ele tem quanto? Ele tem 17. Ele tem 17 anos, né? E tendo em vista a idade das vítimas, né, que foram atacadas por ele, fica difícil da gente entender que tipo de bullying pode ter sofrido desde 2015, né? Bota aí 4 anos a menos. Essas crianças tinham 8, 7 deixa anos de eu te idade. pedir uma gentileza. Vamos reproduzir, assim mesmo que em poucas palavras, o que aconteceu? Porque eu comecei já pela apreensão. Exatamente. O ataque ocorreu no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, em Charqueadas, hoje no início da tarde. Ele atacou a machadinhas um grupo de alunos, né? Ele foi imobilizado por um professor de educação física que conseguiu desarmá-lo, mas não conseguiu detê-lo. Então ele conseguiu ainda efetuar a fuga depois do ataque. As vítimas foram encaminhadas ali para o hospital da cidade. Foi também chamado o serviço do Corpo de Bombeiros, o serviço da Brigada Militar. Por que do Corpo de Bombeiros? Porque ele também se utilizou de coquetel Molotov, né? Ele atirou para dentro da escola um coquetel Molotov que chegou a explodir, foi o que chamou a atenção, né, do grupo de alunos. Alguns alunos sobreviventes deram entrevista à tarde, inclusive para a equipe do Jornal O Sul. Mesmo que vitimados, eles não ficaram sem poder ter contato? Estão bem dentro do quadro? Sim, estão relativamente bem. Claro, é um quadro que, além da violência física, tem todo o trauma psicológico, né? São crianças muito novas. E, de novo, a retórica do bullying, né? A mesma motivação vem sendo, você comete um atentado impensado e na hora que dá errado, que você é apreendido, é porque eu sofria bullying, né? Como se, né, já pensou se Marconi, me chama a atenção que ele relata o bullying e ele atacou meninos que tinham a idade dele quando ele sofreu bullying. Essa correlação psicológica pode se fazer. Ele tinha um desafeto, parece que ele tinha exatamente, um desafeto e ele era o alvo. E aí quando ele foi abordado pelo professor de educação física, então ele resolveu atacar os outros. Isso, mas na verdade o alvo dele era um aluno que era o desafeto dele. É um fato que reacende uma série de discussões, né? Traz até, se a gente for estender isso no macro mesmo, até a questão das armas, né? Até porque tá aí, foi uma machadinha, né? E também eu te pergunto, que a gente fica entre San Juan e Mendonça, não sabe o que vai fazer, a divulgação que a gente dá para esses casos, começando pelo de São Paulo, né? Sim, que os meninos atacaram exatamente assim. Ele inclusive confessou que se espelhou no ataque realizado em Suzano, que é o que tem sido, né? O do ataque em Suzano também foi espelhado em um ataque anterior e assim vai indo. E nessa terça-feira a gente também teve o ataque no ônibus, o sequestro das pessoas ontem, que o próprio bandido, enfim, ele disse que também sofria de depressão e tudo mais, usava muito a internet, os familiares falaram tudo isso, e ele também se referia que era uma pessoa triste, né, e que sofreu bullying e tudo mais, e que tinha um uso muito intenso da internet. Então, são os casos que se replicam, e além disso, que ele queria ficar famoso. Ele disse que ele ficaria famoso diante do que ele ia fazer. Fala, Ana. Mesmo nós trouxemos, e já é estudado dentro da Academia do Jornalismo, a questão da espetacularização do crime. Tornar aquilo algo, vamos dizer assim, pra gente se torna algo muito errado, mas nós estamos com a consciência limpa, estamos com as ideias nos lugares, mas as pessoas que têm uma perturbação, as pessoas que sofrem bullying, as pessoas que estão sem emprego, as pessoas que não têm condições de construir relações sociais saudáveis, elas veem aquelas pessoas como o ápice daquilo que elas podem se tornar um dia. Ser alguém que cometeu um crime, que tentou ameaçar as pessoas, que se tornou importante, nem que seja por aquelas horas, e
eles não levam em consideração que estão arriscando as suas vidas. Porque a gente fala hoje de snipers que trabalham nesses crimes e que fazem sim um abate quando autorizados e tendo ciência de todo o processo. Que foi o caso do ônibus, né? E nós trouxemos a informação. O quão perigoso é colocar repórteres ao vivo, porque também estamos colocando em risco essas pessoas que lá estão trabalhando, porque deu um tiroteio e todo mundo teve que sair correndo. No ao vivo, a gente viu isso nas televisões, o quanto isso é perigoso. Ana, está se falando pouco numa pessoa que usa-se muito corriqueiramente a palavra herói. Este professor que enfrentou este rapaz, um adolescente de 17 anos, portanto já com corpo de homem, com uma machadinha na mão, ele desarmou. Esta foto deste menino eu quero conhecer, deste professor eu quero conhecê-lo e quero lhe render as homenagens. Eu vi a foto dele, é um professor de educação física bem forte, corpulento, que tinha condições de enfrentar o menino e aí conseguiu segurar o menino, tirar a machadinha e o menino fugiu, pulou um muro no fundo da escola. Mas assim, 17 anos, atacou meninas de 12 anos. Desculpa, mas isso não é bullying, isso é... Mas é que eles disseram, ele justificou porque ele tinha esta idade quando ele foi vítima do bullying. Mas isso aí é problema sério e grave. Tá bom, mas Vitorino, quem faz uma coisa dessas tem problema sério. Maioridade penal, 14 anos. Votem, 14 anos. Sujeito com 15 já tem que ser responsável pelos seus atos. Porque essa coisinha vai ficar no máximo 3 anos, o que eu duvido, né? Porque vai ser coitadinho, vai ficar 1 ano, 2 e tá solto. E vocês pensam o quê? Que ele vai pintar muro? Vai estudar? Vai fazer alguma coisa? Carla. Aqui no WhatsApp, muitas mensagens, em especial para ti, Marconi. Obrigado. Boa noite a todos, muito bem-vindo, Rafael, já ouço você diariamente, abraços, Dinarte de Canoas. Obrigado. Adoro, Marconi, ele vai ficar permanente, diz a Rosane, pergunta a Rosane, do Cristo Redentor. Meu sonho realizado, Rafael Marconi nesta bancada, Kátia Silva de São Leopoldo, entre outras manifestações. E a gente gostaria de deixar bem claro para os telespectadores que além do Facebook, @atualidadespampa, nós estamos ao vivo, nós também temos o canal ao vivo no YouTube. youtube.com/TV Pampa, aí acessa o nosso canal no YouTube, tem que curtir o canal do YouTube, seguir o canal no YouTube e ainda tem um sininho que é o sininho das notificações. Então, se você clicar no sininho, você vai receber sempre a mensagem quando o Atualidades Pampa estiver ao vivo. Que beleza! Outras oportunidades de assistir ao nosso programa onde você estiver. Sabe aquela sineta que eu tenho aqui em cima da mesa, que eu aposentei por um tempo? Essa sinetinha tá lá no YouTube. Então você clica ali, que cada vez que a gente entrar no ar, ela vai fazer blim, blim. Eles estão no ar. Felipe. Bom, Magda, Felipe hoje... não é Felipe, é Conrad. Conrad. Desculpa, eu esqueci. Hoje eu quero falar mais Felipe, uma vez... Felipe não atende. Oi? Fala, querido. Não, mais uma vez sobre a importância do jornalismo no Brasil de 2019. É o que nós estamos falando hoje. E a importância de esse jornalismo não ser desacreditado. Desde o meu primeiro dia de programa, eu falo sobre o desmatamento na Amazônia, das queimadas e do que vem acontecendo. Ontem eu trouxe uma informação, quero até pedir para a produção colocar no quadro, por favor, sobre os homicídios. Quadro, nosso vídeo wall, uma coisa elegante. Se sou eu que chamo de quadro, eu sou velha. Agora tu não, né? Que eu trouxe a informação de 881 mortes registradas no estado do Rio de Janeiro em operações policiais. Esses dados todos estão disponíveis no ispdados.rj.gov.br. É o maior número registrado nos últimos 17 anos. Ali tem a lista de todos os locais, os números, e lá embaixo no final vai ter o valor de 881 mortes. Por que eu trato esse assunto? Porque repetidamente se tenta desacreditar as informações que eu trago aqui, as informações de tantos outros meios de comunicação no Brasil. Agora está vendo que isto é uma estratégia que o Bolsonaro utiliza. Ele desde a campanha já ataca o jornalismo de maneira recorrente e quem defende o seu governo de maneira ideológica também ataca o jornalismo. As informações de hoje são muito preocupantes, principalmente no que diz respeito ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Hoje, a NASA publicou uma foto onde mostra a questão das queimadas da Amazônia. Então, depois do Le Monde, depois do The Guardian, depois do The Economist, depois da Folha de São Paulo, depois da Veja, depois do Felipe Conrad do Atualidades Pampa, agora a NASA publica as fotos.
Eu espero que a NASA não seja considerada comunista e que vocês acreditem sempre no jornalismo. Mas, Felipe, até a NASA já está te pesquisando para tu ver. Posso dizer uma coisinha sobre esse tema? Por favor. Vamos lá. Primeiro, esse número de mortes é o número de mortes do Rio de Janeiro. Não quer dizer que a polícia tenha matado essa gente. São mortes da polícia, está ali na tabela. Não, senhor. Está ali na tabela. Não, senhor. Mortes Entrem no site e vejam. Mas para um pouquinho. O Globo, que é seu preferido, que é fonte de informação, coloca na primeira página dele. Por favor, acessa aí, www.g1.com.br. Operações policiais registram tantas mortes. Operações policiais. Não quer dizer que a polícia matou. Vamos deixar bem claro. Então, assim, o senhor está colocando na conta da polícia todas as mortes do estado do Rio de Janeiro. Homicídios é um erro. Em operações policiais. Homicídios e operações policiais. Não quer dizer que a polícia matou. Então, já começa por aí. Segundo, esses homicídios, conforme foi dito hoje, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro deu uma entrevista hoje no início da tarde e disse o seguinte: olha, esses números são para indicar o que vai acontecer até o final do ano, porque ele deixou bem claro, vai aumentar. A bandidagem vai matar mais, vai reagir mais e a polícia vai matar mais. Então, assim, seu Witzel, manda ver. Eu queria o senhor aqui no Rio Grande do Sul. Segundo, em relação às queimadas, já que é o meu assunto, eu vou entrar nesse assunto. Essas queimadas não têm autoria definida. E o presidente Bolsonaro levantou uma suspeita hoje muito interessante. Muito interessante. Essas queimadas que estão acontecendo na Amazônia são em maior número do que ocorreram nos últimos 4 anos. Se somar os últimos 4 anos, não teve tantas queimadas quanto tiveram nos últimos 6 meses. E o presidente Bolsonaro levantou hoje a possibilidade de que isso seja proposital. Como a gente conhece a esquerda e os métodos da esquerda no Brasil, a gente sabe que isso é um caso para ser investigado pela Polícia Federal, sim. Existem as queimadas? Sim. São preocupantes? Sim. Nós temos que saber quem são os autores. E outra coisa, reproduzir notícia da Folha de São Paulo, do UOL ou do G1 não dá credibilidade nenhuma, porque a credibilidade quem jogou fora foi a própria imprensa, assumindo um partido e querendo dinheiro. É isso que eles querem, dinheiro. Até ontem as queimadas não existiam no Brasil. Essa era a informação que era debatida aqui. Agora chegamos a ter queimadas. Ninguém disse que não existia queimada. As queimadas feitas, já reconheceu. Ninguém disse que não existia queimada e muito menos desmatamento. O que a gente questionou foram os números, a origem dos números e a temporalidade dos números. Deixa o Marconi falar, e eu acho que em termos de números a Ana depois também tem alguma informação, mas vamos falar, Marconi, sobre o assunto. Eu queria falar mais sobre essa questão da polícia e das mortes da polícia. Eu sou de um tempo em que a gente brincava muito de polícia e bandido. E ninguém queria ser bandido. Porque a gente sabia que em 30 segundos depois o bandido ia estar morto. Porque esse é o papel da polícia. Esse é o papel, nos livrar da erva daninha. Se você tem um jardim, né, de rosas amarelas, a analogia que eu costumo fazer, que é o papel da sociedade, e lá no meio nasce uma erva daninha. O que você faz? Você ressocializa essa erva daninha? Você conversa com ela e diz que ela foi excluída da sociedade e que se ela receber oportunidades, ela um dia também será uma rosa amarela? Não. Você vai, pega um veneno qualquer e elimina a erva daninha. Você não pode permitir que uma erva daninha estrague a beleza do conjunto do seu jardim de rosas amarelas. Atirou contra a polícia para matar, vai tomar bala para morrer. Então, é como disse o Vitorino, está só começando. Se estão espantados com 800 e tantas mortes, está só começando, vai morrer muito mais. E quem está morrendo, ontem, por exemplo, a mãe de quem que chorou? Foi a mãe dos 37 inocentes ou foi a família do próprio criminoso que deu graças a Deus que ele foi eliminado? Então não adianta. Você só precisa escolher de que lado você está. Eu acho que só seria um pouco agressivo demais falar que a família deu graças a Deus por um ente querido estar morto, e principalmente da situação que foi. A gente sabe que é muito fácil... não conheço a família, eu não duvido. Eu confesso que vi até entrevista... Não, mas eu não acho que essas não foram eu não fico tão impressionada com isso. O irmão dele veio pedir desculpa hoje? Eu acho que pedir desculpa seria assim. Acho que ninguém aqui tem um familiar que a gente sabe que tenha problemas talvez mentais e que a família não tenha condições de tratar da maneira correta, porque a gente sabe que isso sim é um problema social. A gente fala que a nossa, querendo ou não, doença do século é a depressão, são os problemas relacionados até às altas expectativas que a sociedade tem sobre os indivíduos, e acho que falar
de plantas e falar de seres humanos, existe uma grande diferença e a gente tem que circular dentro das realidades que uma erva daninha não tem assim, não precisa ir para a escola, não precisa cursar a universidade, não tem as responsabilidades dentro de uma família ou de um núcleo familiar que instituem que ela possa ir para o tráfico, que ela pode ser ruim. Acho que a erva daninha nem sabe que ela é ruim, né? Então acho que dentro dessa concepção é muito básica e muito simplória essa comparação. Bom, é o jeito que ele agora, falou. Essa é a tese reinante da esquerda que levou o Brasil para esse lixo de segurança urbana que nós estamos hoje. O coitadismo, o coitadinho. Ruschel. Dona Magda, eu gosto que os assuntos tenham início, meio e fim, e é importante que os assuntos voltem nos dias seguintes. Então, primeiro, eu quero saudar, que bom que já se reconhece as queimadas, porque tu reconhecendo que é um problema, tu passa a trabalhar com a solução do problema. Quando tu nega que ele existiu, não existia queimada na Amazônia, agora já existiu, tivemos que pegar a chancela da NASA para reconhecer que existia. Que bom, mas já reconhecemos. Segundo, não consegui compreender como é que existe 881 mortes se elas não foram feitas pela polícia. O que seria? Os policiais, os bandidos, quando recebem a polícia, eles se suicidam? Essa é uma compreensão e é uma pergunta objetiva, Vitor. Como é que as 881... Bandido atira. Esse dado que o Felipe trouxe... Mas essa foi a informação dele. Que mais de 20% dessas pessoas não tinham ficha policial. Foram mortas por balas perdidas. Que pode ser da polícia, mas é também do bandido. Porque a polícia ainda tenta apontar. Do bandido em relação à morte fora ver o Excel. O Excel que está publicado, ele separa. O Excel é uma tabela, Felipe. Consegui. Peraí, Magda, eu só quero terminar. Desculpa. Eu esperei, é o meu terceiro. Calma, Ruschel. Falando junto, ninguém entende nada. Agora é a vez do Ruschel. Tá, a última, e só para terminar, então, sobre o incêndio que chegou, sobre a fumaça que chegou em São Paulo, ela vinha, sim, de 2 estados brasileiros e de um outro país fronteiriço conosco. Também me parece que deixou de ser contraditório, embora no dia tenha sido bastante contraditório. E eu só gostaria de trazer também os dados, porque eu fui pesquisar justamente, a gente fala da importância do jornalismo, porque quando existe a prevenção, não existem as queimadas. E só para destacar que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele informa, né, que desde março o presidente, então, Bolsonaro, cortou as verbas no que se institui o Preve Fogo, que são ações e também planejamento para evitar esse tipo de ação. Então foram retirados desse fundo e desse projeto mais de 5,4 milhões de reais. Essas são as informações. Então, quando não há prevenção, quando se tira o investimento para que não existam as queimadas, é por óbvio que as queimadas acontecem. Era núcleo de formação de ecochato de esquerda. Ok, Gustavo. Nunca fizeram coisa nenhuma. O tal Instituto Chico Mendes, esse recebia dinheiro. Não conheço um projeto do Instituto Chico Mendes que tenha surtido efeito. Outra coisa. Mas é estranho, quando tinha investimento não tinha, né, queimada. Agora tem. Nunca teve queimada no Brasil. Começou em janeiro as queimadas no Brasil. Para aí, depois querem credibilidade para a imprensa. Depois eu sou o ideólogo. Depois querem credibilidade para a imprensa. Dá licença, a Carla quer fazer um questionamento. Com relação às queimadas, tem a questão do clima mais seco, tem também envolvendo essas queimadas e o aumento no número de queimadas também em função do clima. Fica mais seco, tem mais queimadas e tudo mais. Mas eu quero voltar ao assunto do Felipe, os policiais contra bandidos. Sim. No mundo ideal, e era nesse mundo que eu gostaria de viver, mas infelizmente eu não vivo nesse mundo, eu gostaria que as pessoas que fossem presas, os bandidos, fossem sim para um presídio, trabalhassem num presídio, que eu não sei por que até hoje não acontece isso, porque não precisa muito para ter, né, essa questão de trabalhar, ser obrigado a trabalhar no presídio, colônias agrícolas, construção de estradas e tudo mais, tanta mão de obra que a gente precisa. Esse é o mundo ideal. Uma educação básica forte, as crianças tendo oportunidades, menos pessoas em situação de risco, menos bandidos nas ruas e aqueles bandidos que fossem então encaminhados para presídios e lá então conseguissem uma ressocialização. Bom, o mundo ideal não aconteceu aqui no Brasil, infelizmente. Mas tem... As políticas públicas que foram implementadas nos últimos anos mostraram que não deram certo. E hoje a gente vive numa guerra. Então, assim, Felipe, entre o bandido e o policial, o bandido que está com um fuzil na mão, o bandido que ataca o policial, eu prefiro que o policial mate o bandido. Tudo bem, Carla, eu espero que tu diga isso para 5 famílias de jovens negros que morreram de maneira inocente, inclusive tinha um atleta lá que o seu vô pegou ele no colo para tentar levar para um hospital, porque ele foi atingido pela polícia nessa política do vídeo. Mas a polícia, ela não tá lá para matar inocentes. A polícia tá lá porque existe bandidos. E é isso que eu tô cobrando.
que não se mate inocentes. A polícia está numa situação muito complicada, Felipe. Os bandidos hoje, eles têm um armamento muito mais pesado do que a própria polícia. A polícia está em desvantagem absoluta. Tu imagina a tensão de um policial, porque também tem família em casa, a mulher também está esperando ele em casa, o filho também está esperando ele em casa, numa situação de confronto dessa, realmente, infelizmente, muita gente inocente pode morrer, mas não é a polícia que foi lá matar esses inocentes. É uma reação do que acontece e de todas as políticas públicas que eu repito, não deram certo nos últimos tempos. Mas eu acho também que colocar policiais em helicópteros para ficar sobrevoando e escolher um alvo aleatório para fazer o abate porque acredita que aquela pessoa é uma criminosa, a gente não pode separar o trigo do joio, o que é traficante do que não é traficante dentro daquela realidade socioeconômica, porque a gente não vai dizer, quem é bom agora não sai de casa porque agora a polícia vai sobrevoar aqui de helicóptero e vai matar quem é do mal. Mas é sobre isso que eu tô falando. Mas, gente, que imagem é essa? Eu quero falar em coisas. Mas esses 5 jovens que foram mortos não foi porque o helicóptero que atingiu essas pessoas? Ana, por favor. A ordem do governador é tá com o fuzil na mão, atira. Mas esse jovem tava com as chuteiras. Ele tava com a chuteira. A chuteira pontuda, dona. A morte desse rapaz é pra se lamentar? É pra se lamentar. Tem que ver que circunstâncias. São coisas diferentes, não adianta que nós vamos ficar discutindo até o fim do mundo isso. É claro que vai morrer quem tem que morrer, mas vai morrer quem não tem que morrer. Mas vamos falar de uma coisa boa, principalmente de uma fase da vida, né? Que, graças a Deus, as pessoas têm o privilégio de chegar até essa fase da vida. Então, eu quero dar uma sugestão para vocês, quero dar uma informação, na verdade. Quero falar sobre a Clínica Geriátrica La Vie en Rose. Quero falar sobre ela porque lá é um lugar com a segurança e o conforto que o idoso precisa. A sua equipe de atenciosos profissionais está sempre pronta para ajudar e cuidar. Para eles, não há nada mais importante do que a história de uma vida. O residencial para idosos La Vie en Rose é um lugar diferente de tudo que você já viu. Um lar totalmente pensado e construído para o bem-estar do idoso e a tranquilidade da família. Nossa estrutura conta com ambientes amplos e acolhedores, apartamentos e suítes, enfermagem 24 horas e um amplo e agradável solário. Tudo isso em meio à natureza da Zona Sul de Porto Alegre. Contamos ainda com uma equipe de atenciosos profissionais e especialistas da saúde, sempre prontos para ajudar e cuidar. Venha fazer parte da família La Vie en Rose. Tenho certeza que você fica encantado quando vê esse comercial. Então aproveite e ligue para o 3248-3409, o prefixo é o 51. Você liga para este telefone, agenda uma visita e será um privilegiado de fazer parte da grande família La Vie en Rose. Lugar muito, muito, muito bonito. Eu vou dizer que antes mesmo de ser idosa, eu acho que eu gostaria de estar morando lá. Porque é um lugar muito bacana. Lá ninguém vai gritar nos meus ouvidos. Lá ninguém vai gritar nos meus ouvidos. Mas eu quero dar uma boa, excelente notícia para vocês no meio de tantas coisas ruins que a gente fala aqui nesse programa. Você pediu e nós atendemos. A partir deste sábado, 19h30, você terá um novo encontro com Atualidades Pampa. A partir deste sábado, 19h30, aqui na Pampa, você vai ver os melhores momentos do Atualidades Pampa durante toda a semana. Estava com saudades de nós? Queria programa sábado? Agora tem. A partir deste sábado, 19h30, você está convidado a rever os grandes momentos do Atualidades Pampa. E durante a semana, Magda, de segunda a sexta-feira, para lembrar os telespectadores, youtube.com/Atualidades Pampa, ou acessa lá no seu telefone, procura por Atualidades TV Pampa, e aí você vai curtir o canal da TV Pampa lá no YouTube e assim você recebe as notificações. Se também, além de curtir, além de seguir a TV Pampa, você clicar no sininho das notificações e assim, cada vez que nós estivermos ao vivo, você vai receber a notificação e vai conseguir nos acompanhar da onde você estiver. Meu querido, estimado e bondoso Marne, a sua manchete ou o que o senhor tiver vontade de dizer. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos vocês. E não respira porque eles pegam o teu tempo. Não. Eu sou contra a escatologia.
A doutrina do fim do mundo. E eu vou pedir uma taxa de periculosidade aqui, né? Porque não é possível. A gritaria, eu já estou com problema auditivo. Mas já estou com o tá ouvido menor que o outro. hoje, Mário, tu já tá assim, imagina. Mas eu quero falar para vocês da uma querida amiga, a dona Tereza Cardoso, que mandou uma caixa, o seu Vitorino me ajudou até a carregar ontem, com mais de 50 livros, né? Muito obrigado pela sua atenção. E um dos livros que ela me mandou, me chamou a atenção, chama-se A Grande Esperança, da Ellen White, que fala sobre o sofrimento. Essa mulher é uma das mais extraordinárias escritoras, essa criação fantástica, uma mulher analfabeta que escreveu uma série de livros de autoajuda que tem, invariavelmente, ajudado muitas pessoas no mundo inteiro. Esse livro os livros que ela escreveu correm o mundo. São livros facílimos de serem lidos e eu recomendo para as pessoas que às vezes precisam de autoajuda, as pessoas precisam de se sentir melhor lendo palavras que se deixam influenciar por determinadas palavras, né? Outros não, você fala, entra por aqui, ouvidos moucos, né? Entra aqui e sai. Muito obrigado, dona Tereza, e também o jornalista Ulisses Pimentel, nosso querido amigo, que nos assiste todos os dias, me mandou um livro sobre o Trumbo, né? Que é a vida de um roteirista de Hollywood, escrito pelo Bruce Cook. Bruce Cook é outro livro fantástico, que eu vou procurar ler. Não prometo que eu vou ler todo, porque dá muito difícil ler todos os livros que me mandam. Mas eu já vou aproveitar e falar da minha manchete sobre a condenação do senhor Fernando Haddad. O senhor Fernando Haddad talvez seja um dos melhores quadros do Partido dos Trabalhadores. Fernando Haddad é um professor que se arriscou a ser prefeito de São Paulo, eleito pelo Lula, enquanto o Lula tinha o grande prestígio que teve nesse país, que isto é inegável. Ele é um encarcerado, ele é um condenado pela justiça, está pagando a sua pena. E Fernando Haddad é um professor, é um homem de debate, é um homem com conhecimento razoável. De educação ele não entende muito, porque quando foi a educação no município de São Paulo, a sua época foi muito ruim, porque eu vivi muitos anos em São Paulo e conheço bem. Ele foi condenado a mais de 4 anos de cadeia, que não irá cumprir, porque já está com recurso e vai recurso. A justiça brasileira é sempre assim, é benévola, né? Sempre existem recursos, lembrando sempre que tudo aquilo que acontece no judiciário brasileiro é de responsabilidade dos legisladores, porque as leis não são criadas pelos juízes, pelos promotores, pelos advogados. Eles apenas são os operadores do direito. Quem criam as leis são os deputados que nós colocamos, senadores que nós colocamos, deputados que nós colocamos lá em Brasília. Então não adianta as pessoas ficarem, é isso, é aquilo, o juiz errou, o juiz... Negativo. O juiz aplica a lei. Foram construídas as leis pelos deputados, pelo legislativo que nós temos no país. Eu sou responsável pelo deputado que eu votei, você é responsável pelo deputado que você votou. E o senhor Fernando Haddad entrou com recursos, os advogados. Quem pode pagar advogado consegue se safar. E este é o grande problema desse país. Um país em que se prega sempre o absurdo. E não é possível, eu não sou defensor do Bolsonaro, mas não é possível que as queimadas tenham começado em janeiro. Olha, isso é absolutamente ridículo, e eu não sou bolsonarista, absolutamente ridículo promover toda essa pressão internacional. Todas as verbas de televisão caíram, todas as verbas de rádio caíram, todas as verbas de jornais caíram. Por quê? Esta pressão grande tentando mudar um pensamento mundial. E o pior de tudo, a imprensa pode. É o maior poder na face da terra, a imprensa é o 4º poder. Judiciário, legislativo, executivo e imprensa. Falo para os bons jornalistas. E o sexo não dá poder? Não é Está completamente errado, mano. Sexo e dinheiro é outra coisa, o sexo é o que move o mundo. O cara sai na rua por causa disso aí. Olha aqui, por causa disso aí, deixa eu dizer o seguinte, Ana... nascem as pessoas, né? Ana, presta atenção. Hoje não precisa mais. Acho que a Ana tem que prestar atenção. O Marconi falou em bandido que atira na polícia, comparando-os a ervas daninhas. Certo? Parece que o teu comentário foi diferente. E ele diz também o seguinte: pede para Ana e para o Felipe irem junto com a polícia na próxima ação no Morro.
Os dois entram na frente e pedem para os bandidos armados irem para um lado e os inocentes para o outro. E aí o problema está resolvido. Mas eu tenho outra solução para então, ele. Vamos Quem lá. sabe a gente discute investir em inteligência e não numa polícia ostensiva. Quem sabe a gente discute a legalização da maconha, que dá bilhões de reais nos Estados Unidos e no Canadá. Quem sabe a gente discute que a política de drogas... Pode falar, não, tudo pode bem? falar com calma. É o jeito dele. Que a política de drogas, ela não deve ser uma política de segurança pública, ela deve ser uma política de saneamento básico, não, perdão, de saúde. Sim. Ela deve ser uma política de saúde, não uma política de drogas. Dessa forma ostensiva, os grandes lucros, do tráfico de drogas não estão na favela. Onde é que estão? Onde é que estava 39 quilos de cocaína? No avião presidencial, uma das maiores denúncias. Não estava no avião presidencial. Da delegação presidencial. A gente estava Mas se repete aqui que as universidades a todo momento são local onde a maconha Mas a política de drogas do Brasil tem que mudar. Eu acho engraçado porque existe um desconhecimento em relação ao que é a droga pesada. Liberar maconha não vai resolver nada, porque a droga que esses caras vendem é cocaína, é crack, é uma droga destrutiva que dá muito mais lucro. A maconha é coisa de traficante de pé de chinelo. Agora, eu não entendo. Uma hora quer que libere as drogas, aí daqui a pouco quer punir o drogadito. Não, ninguém. Não, o senhor acabou de dizer. O país que tinha que liberar, discutir a liberação da maconha. O senhor acabou de dizer. Sim. E o senhor acabou de dizer que o consumidor, não sei o quê, que o consumidor... Não vamos reprisar tudo Não, que o senhor ele disse que disse. se for comprar... O senhor disse que quem compra Vai levar o droga... dobro do tempo pra O senhor disse que quem compra droga... eu acho que a Ana, que foi citada, não respondeu. O que a gente precisa mesmo é um jornalismo melhor. Viu? Fala Por isso, então, continue Ana. com a Fala aí, qualidade Ana. de Pampa. Eu acho que dentro dessa concepção, acho que é impensável, né? E digo que é muito simplória também essa opinião de botar a gente na frente para separar o joio do trigo, porque eu mesmo disse que é impossível separar o joio do trigo. Mas como a gente fala, a gente tem uma polícia tão capacitada, a gente tem operações e pessoas que são responsáveis pelo planejamento de operações que nós temos sim que exaltar. Vamos colocar a negociação do BOP, as decisões rápidas e objetivas que foram feitas numa situação sim de risco. Por que essas pessoas não estão em todos... O próprio comandante do BOP, que é responsável pela questão dos snipers, ele disse: nós vamos para o exterior fazer treinamentos para nos capacitarmos, para termos as habilidades necessárias para tomar decisões em momentos de risco. Eu digo que botar policiais em um helicóptero, sobrevoando e achando o que acontece, o que não acontece, o que existe, o que não existe, eu acho que fica complicado nós justificarmos essas mortes, porque dentro dessa concepção a gente vai pegar, assim, morador da favela, a gente vai pegar jogador de futebol, a gente vai pegar estudante, dentro dessa guerra, quando é necessário, quando a polícia é capacitada assim. Nós no Rio Grande do Sul somos exemplo. Cria essa figura inacreditável, Ana, de que alguém vai estar com um rifle dentro de um helicóptero atirando em quem ele acha que é bandido. Que aconteceu, Porque aconteceu, A ordem do Vitorino. governador... esse crime não está explicado ainda. A versão que vocês têm é do jornal Globo, que bate todo dia Aí tu no ligou pro governador Witzel e perguntou o que aconteceu. Não, depois tá o Witzel disse. eu quero ouvir. Eu disse, tem que investigar. Eu quero tem que ouvir o investigar. Marconi, Ou você acha que que foi o quem policial veio com ia pegar um assunto e foi rifle e criticado. ia atirar em alguém que tá com uma chuteira na Obrigada, mão? Vitorino. Não, tinha alguma coisa errada. Muito obrigada, Vitorino. É que é tão simplista quanto mandar os dois subirem na frente da polícia, é achar que a polícia acorda terça-feira de manhã e diz: o helicóptero tá vazio aí? Tá, vamos caçar um pessoal lá na favela. Não é assim. Né? Há fruto de investigação que determina que naquele cruzamento tem uma boca de fumo. O tráfico ordena, em muitas das vezes, para que as pessoas coloquem crianças, coloquem idosos na rua, na movimentação, para ser frente de alvo, porque o tráfico tem uma vantagem nesse confronto em relação à polícia. Ele não precisa respeitar a lei. Isso é verdade. Ele não tem punição, ele pode dar tiro e pegar na bala perdida, que pouco importa. E tem um monte de outra situação que é o seguinte: o cara era dançarino do projeto social que tinha lá, só que também era traficante. Não é esse caso, não estou citando esse, não é? Mas em diversas ocasiões ele estava na escolinha de futebol sonhando em ser, sim, só que de tarde ele também estava envolvido com outras. Então depende do que a gente vai divulgar. Mas cara, por que ele estaria envolvido dentro dessa... Sei lá, uma decisão dele, ele decidiu. Ou talvez porque ele não tenha condições de mas isso a gente já sabe. Agora o coitadinho que não tiver dinheiro e faltar alguma coisa em casa deve ir pro tráfego. Essa é a tese. Tá liberado. Nós temos que adotar o modelo chinês. É que ninguém tem coragem aqui. É tudo jornalismo e bababá. Modelo chinês é o seguinte: esquece o traficante.
É o consumidor o problema. Quem consome maconha, cocaína ou crack, 10 anos de cadeia, sem SUS, sem habeas corpus, sem nada. Aí não tem mais problema. Por que ninguém fala isso? Porque tá todo mundo cheirando. Aí está. Então tem medo de dizer. E os jornalistas também estão tudo nesse cheiro aí. Na Filipinas. Aí vem o mimimi, o bababá, que não vai sair nada disso. O mimimi do bababá, tu olha pra tua câmera ali, que é mais... O telespectador não aguenta mais isso aí. Eu vou... Não quero me aprofundar, acho que o assunto já está bem esgotado. Eu acho que já está esgotado. O que nos diferencia do bandido é exatamente isso. Quando nós queremos avocar para nós o direito de fazer o mesmo, as mesmas barbáries que faz, nós estamos nivelando por baixo, nós estamos voltando à época medieval. Nós somos diferentes, nós apostamos na família, nós apostamos no conceito. O que se defende são políticas públicas de enfrentamento sério do crime, com serviço de inteligência, como disse o Marconi, de tu saberes onde são as bocas de fumo, onde estrategicamente estão as pessoas. Agora, eu respeito muito a manifestação da Carla, mas é fácil, Carla, quando nós não estamos num bairro de risco e nossos filhos não estão indo à escola com o mesmo risco. Então eu consigo dizer assim, se matou 5 crianças, mas é 5 crianças, porque não eram meus filhos. Porque quando os meus filhos iam à escola, eu ia tranquilo, porque meus filhos iam à escola e não corriam risco. Nunca isso, Roger. Eu não disse que tu disse isso, cara. Tá, então tá. Não, porque tu te referiste a mim. Porque tu fala... mas tá todo mundo melindrado. Não é melindrado. É porque tu falaste... Foi uma comunicação truncada, então. É isso. Deixa eu entender. Isso, então vamos lá, Vel. O que eu quis dizer é que o risco de uma criança que mora na favela não é o risco que nós temos. E não é porque eles moram em favela que eles não têm o direito de ir à escola sem risco. E isso é o poder público, somos nós como sociedade que temos essa obrigação. E se nós quisermos, não, mata porque se a raça matar 10 crianças, 15 crianças, se era um jogador que era jogador mesmo, mas aconteceu. Se a gente se render a isso, aí sim que nós fomos vencidos pelo crime, né? E aí temos que nos submeter mesmo, vamos para um bang-bang. Acontece que nesses tiroteios que dá na favela, nas ações da polícia, que morre 2 ou 3 e de repente morre 1 ou 2 inocentes, eu fico perguntando, e esses marginais quantos matariam ainda? Não, e próprio nós estamos escolhendo o mal menor. Porque 20 anos de esquerda no Brasil destruiu segurança, destruiu infraestrutura, criou o coitadismo judicial. O que nós temos que fazer é reagir. Amigo, o remédio contra câncer é um remédio forte, que traz uma série de efeitos colaterais. E quando eu falei do modelo chinês, olha só como é que é a hipocrisia da sociedade. Ninguém na bancada falou. Por quê? Porque todo mundo tem amigo cheirador. Todo mundo tem filho de... conta a outra na noite. Eu tenho um livro sobre isso aí. Aí toda a cidade vai em cana daí, por isso ninguém pode falar. Isso aí é o problema. Vou dar uma ideia para os telespectadores. Acabou o recreio. Tu sabe, Chicão, que o ditador da Filipinas está lá desde 2016, já matou mais de 5 mil pessoas, usuários. Mas eu não quero saber da Filipinas. Mas é que ele está usando o exemplo da China, que é o mesmo exemplo. Ele matou e o consumo continua alto. Eu quero dizer aos telespectadores Nas Filipinas, Oi, vamos fazer um programa só? Obrigada. Apesar da bancada estar cheia, a gente está cheio de assunto também, nós damos voz aos telespectadores. Agora é a hora dos telespectadores que curtiram a nossa página no Facebook, facebook.com/atualidadespampa. Se não curtiu, vai lá e curte, comenta, compartilha, enfim. Os comentários são muitos. A Eliane Vitorino fala tudo, com palminhas e tudo mais. A Marilene Rodrigues, isso, Chicão. Masterson Martins, Chicão é o melhor, viu? Deu um toque. É verdade, o resto é tudo de mentira. A Adriana de Souza. Não quero te dizer nada. Foi bem na hora, assim, eu dei print, bem na hora que tu estavas falando. Então, por isso, também todas essas manifestações. Então, um abraço para Sandra Goulart, para Kátia Matiotti, para todos os telespectadores que estão interagindo com a Atualidades Pampa através do Facebook. E também só, rapidamente, porque a gente tem uma novidade também através do nosso Facebook e YouTube, porque graças ao nosso departamento super competente de redes sociais, agora você também acompanha as legendas do nosso programa. Claro, às vezes a legenda ficam complicadas
cuidado porque todo mundo fala ao mesmo tempo, viu? Mas, então, agradecer demais o nosso departamento que tomou essa atitude e já teve resposta, porque o Osório Martins de Canoas agradece as legendas do CAPS, porque já existem 10 milhões de pessoas no Brasil que não estão aptas, então, a escutar. Então, parabéns pra gente, parabéns pro nosso departamento que conquistou isso e agora todo mundo, porque a gente também é o programa da inclusão. O Osório que é um defensor da inclusão, ele é um cadeirante, participa ativamente de todas as associações. Parabéns, Osório, pela tua participação. Primeiro trimestre de 2019, as pessoas estão perguntando, Felipe trouxe quantos bandidos morreram no Rio de Janeiro. Quantos policiais morreram também pelos bandidos? Essa é a pergunta dos telespectadores, eu dei uma pesquisada. A pergunta é, quantos policiais praticaram suicídio no Rio de Janeiro? Essa é a pergunta. Também. Dezenas de policiais praticaram suicídio no Rio de Janeiro. E foram assassinatos. Mas, Carla, aí já é. Israel um policial morre, 50 bandidos tem que morrer. Tá, e aí é o que eu quero chegar. No primeiro trimestre de 2019, caiu pela metade em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 13 PMs assassinados este ano contra 30 em 2018. Já em relação a 2017, quando aconteceram 47 mortes nos 3 primeiros meses. Então, existe uma queda da morte de policiais e a polícia, a PM, atribui a queda nos números, principalmente ao maior treinamento e conscientização dos policiais. Outro número que o Marne pediu. Olha aqui, segundo o INPE, Marne, o número de focos de incêndio florestal aumentou bastante entre janeiro e agosto de 2019. Entre os dias 1º de janeiro a 18 de agosto deste ano, foram registradas 71.497 focos de incêndio. Antes disso, em 2018, 39.194 focos de incêndio e teve uma grande onda de incêndios também em 2016, com 66.622 focos. Quer dizer, não começou esse ano os incêndios, como perguntou Marne Barcelos. Novo integrante, Lídice Fonseca diz: bem-vindo, Marconi. Pelo menos uma pessoa alegre e de bom humor. Um contraponto ao amargo e sempre do contra-vitorino. Abraço, Lídice. A Maraíso, sempre ela é assim, Sim, mas ela... Deixa eu xingar ela só uma vez. Ah, pode. Tá? Dona Lídice, por favor, dona Lídice, dá um tempinho, me esquece. me erra, dá uma expressão que os olhos me erra. Eu criei um hino pra Dona Lídice. A Dona Lídice voltou. Olha aqui, pois é, mas vocês falam de mim, mas a Dona Lídice foi procurada pela empresa para gravar um vídeo para nós. E ela nos ignorou. Entendeu? E ela nos ignorou, ela não quis gravar. Ela não quis? Ela quer gravar dos outros canais? Eu não sei como é que foi a comunicação. É que ela quis gravar com a camisa Lula livre. Não conseguiram falar com ela. Olha aqui, ó. A Dona Magda vai ser mais um integrante da banda? Se assim for, que ele seja muito bem-vindo para enriquecer esta bancada que já é top. Eu só poderia fazer um adendo ao que o Chico Não, eu colocou gostaria de continuar o que eu estou fazendo, se vocês me permitirem, porque não. É muito divertido. Presta atenção, é um pequeno detalhe. Vocês são a maioria contra mim. Mas quem tem a caneta e ela sou eu. Então, tem coisas que eu tenho que fazer, tá? Timada bancada, tal, com o Alexandre Bittenbender. Diz: parabéns à excelente escolha de Rafael Marconi. Chega de mimimi, diz ele, tá? E o Bernardo Almeida também. Pergunto a algum representante da bancada se as ONGs têm elevado o custo para a manutenção dos repasses de obras sociais na visão de um líder político ou se essa visão de custos muda para a população em geral. Neste caso, porque temos que verificar essas despesas quando a prioridade é auxiliar a todos os indivíduos que passam por sérios problemas sociais e educacionais. Quando uma liderança comenta esses supérfluos para eles, há uma grande falta de repasse das ONGs. Bernardo frisou. Marconi, mais algum assunto? Ou até sobre essas discussões? Eu queria só mandar um abraço aqui, que um grande amigo do seu pai mandou uma mensagem cumprimentando você, desejando boas-vindas a você. O Gilson Anderson, que foi muito amigo do seu pai, do Nelson, inclusive disse que trabalhou com ele, enfim, manda um abraço e diz que está emocionado com a sua presença no programa. Eu fico também, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo.
Sobre essa questão das ONGs, porque infelizmente isso polarizou também, né? Acabou virando discussão de direita e esquerda. Porque é o seguinte, as queimadas elas existem, os números estão aí para confirmar, sempre existiram. Há uma infinidade, um número quase que incalculável de ONGs atuando nesse sentido, ou seja, está falhando em alguma forma. Então, questionar a atuação dessas ONGs e o tanto de dinheiro, de orçamento envolvido e dedicado a elas, não significa automaticamente, como o Ruxa disse anteriormente ali, né? Elogiar alguém não significa criticar o outro. Claro. Né? Questionar a atuação dessas ONGs, duvidar até da má fé de algumas delas, mesmo que minoria, não significa automaticamente ser um burro cego que vira as costas para um problema ambiental que existe. Essa tentativa de transformar não só o Bolsonaro, mas a gestão toda ou qualquer outra pessoa que questione isso como idiotas que são incapazes de enxergar que está pegando fogo, é que a gente acaba se incomodando, entendeu, né? Nós estamos tentando... Não dá para admitir, né? É isso que se torna um argumento raso, sabe? Porque ninguém está dizendo que, olha, se sobrevoar a Amazônia agora, ninguém vai ver queimada nenhuma. Tem um problema... Isso não é importante, não é um problema que precisa ser resolvido. Então e não são só as queimadas, tem uma série de outras explorações que são feitas, né, no território da Amazônia. Questionar, repito, o número excessivo de ONGs que lá atuam, que apresentam resultados pífios quando apresentam, e eu não estou falando de todas, estou falando de alguns números. Não significa fechar os olhos para o problema ambiental ou qualquer outro de exploração que esteja registrado lá. Perfeito. É só essa tentativa de amadurecer o assunto. Ana, desculpa te interromper aquela hora, mas eu queria só dar segmento aqui. Eu só gostaria de trazer um dado, porque eu fiquei bem alarmada, porque a gente fala a respeito do tráfico e também das condições que levam aos crimes. A gente fala aquele crime pequeno, mas violento, que de fato atinge a todos nós, que é o assalto à mão armada, com facas, com esse tipo de coisa, porque a gente fala que muitas dessas pessoas que realizam esses crimes são sim pessoas viciadas, como o Vitorino falou dos drogaditos, que a gente tem sim que levar como problema social, porque o que mais se comercializa, e acho que todos nós aqui, recentemente, um colega nosso da Rádio Grenal foi assaltado, foi solicitado que ele entregasse o celular, porque é a maneira mais rápida de se conseguir dinheiro nesse mundo e nesse universo. E no Brasil, em cerca de 60 aparelhos celulares são furtados por hora. Por hora, estamos falando de 60 aparelhos celulares furtados por hora. E hoje na cidade de São Paulo, hoje pela manhã, uma mulher estava na parada, ela foi atingida por facadas em meio a muitas pessoas que, claro, não sabiam como ajudar. Um ônibus, um coletivo tentou parar para auxiliar ela, mas ninguém conseguiu, ela levou facadas. E a gente fala de um linchamento popular, porque as pessoas correram atrás do bandido, o bandido parou num córrego, a polícia teve que fazer interferência porque as pessoas queriam de fato agredir. E a gente fala que o Chicão não deixa de ter uma certa razão. O linchamento devia ser oficializado. Não o linchamento, mas a gente também punir aqueles que fazem. Mas claro, quem vai pegar esse vagabundo aí, pega uma senhora dando facada, para aí. É revoltante isso. Magda, aproveitando que o assunto é essa questão da violência, a gente recebe aqui que acabou de ser deferida pelo Judiciário de Charqueadas a representação do Ministério Público pela internação do adolescente que cometeu o atentado à escola hoje à tarde. E ela deve ser cumprida agora já nas próximas horas, mas todo o procedimento encontra-se em sigilo por se tratar de um menor por ordens, né, por determinações do ECA, do Estatuto. Perfeito. Né, isso aí, e é a única medida que seria possível, né, juridicamente, porque ele é menor de idade. Menor de idade. Mas deixa eu mandar um abraço para alguém que nunca ganha abraço de ninguém, que é exatamente um agente de trânsito. Quero mandar um abraço para o Cledir lá de Viamão, que é lá da EPTV, que é a EPTC de Viamão. Eu não acredito que tu tá mandando um abraço para um muda todo mundo, mas ele não é mais o mesmo. Não é mais. Mas ele é extremamente simpático. Ele tá frio nas multas. Deixa ele falar. Eu conheci na palestra, na segunda-feira, lá no Conselho Estadual de Trânsito, extremamente educado, mandar um abraço pro Cledir. Ele disse que não é da dupla Cleiton e Cledir, mas ele e o irmão, ele tem um irmão que tem o nome Cleiton. Felipe, um abraço. Um abraço para quem, Felipe? Eu também quero mandar um abraço para uma família muito querida de Canoas, que ontem estava jantando com meu pai e todos afirmaram que são fãs aqui do Atualidade Pampas, que veem sempre a reprise, porque gostam de
de ver o programa maior, né? O mais longo. Então, mandar um abraço para Vitória, para Loreci, para o Marvin, para o Gilmar e para a Márcia, o pessoal lá de Canoas. Tá Eu quero mandar um abraço também para minha amiga Karina Fernanda, que foi capa da revista Brasil Destaque, com todo sucesso. Ela me ajudou muito quando eu estive doente. Eu quero pedir à EPTC aqui de Porto Alegre que acabe com aquela confusão, com aquela zorra, com aquela zona que tem ali ao redor dos cemitérios de Porto Alegre. Aquela parte ali está completamente dominada por guardadores de carro. Eles fazem as pessoas estacionarem nos lugares mais absurdos. Vai dar problema ali. É a crônica da morte anunciada. Vai dar problema ali. Você vem, entra, quando você faz a volta, você dá de cara com um monte de carros estacionados onde não pode estacionar. Calma, Magda, olha bem. Deixa eu me colocar agora aqui no lugar da EPTC. Não tem estacionamento. Mas não pode estacionar, Tá, mas e como é que as pessoas vão enterrar os Vão no estacionamento pago. Todos mas não tem estacionamento pago, é isso que eu tô dizendo. Aonde? Não tem ali aquela reunião de 5 ou 6 cemitérios ali. Opa, Vitorino, desculpa, tu tá desinformado. Não, senhora. No início daquela rua que sobe ali, não tem estacionamento. Oscar Pereira. Gustavo Vitorino, tem um estacionamento ali enorme que dá fundos pro crematório metropolitano. O crematório Ângelos tem um estacionamento de 4 andares no prédio. E ali não interessa, é proibido estacionar, Gustavo Vitorino. É proibido, tem placa, é proibido estacionar. E onde é proibido estacionar, não pode estacionar. A senhora tá do lado da EPTC? Todo lado do trânsito. E do lado dos bons, o que é certo, é certo. A senhora tem comissão das multas? Não, eu tenho pavor. É outro lugar que tem bem, vocês querem multar. Vicente da Fontoura, entre Santana e Bento Gonçalves. É um inferno aquilo, na hora que não pode estacionar. Estacionam dos dois lados. Eu não sei onde anda a EPTC. Eu só gostaria de mandar beijos também. Manda beijos. Eu fui buscar aqui no meu Notas, que eu vou tomando a nota aqui no celular e depois eu esqueço de mandar. Então, pro Paulo Machado, que eu encontrei, acho que já faz mais de mês, no Barra Shopping. Pra Nedi e pra Norci, que são tias da Janete. E pra Genesi e pro Alex. Que bom, são meus abraços de hoje. Tudo com isso. Isso, combinou ainda. Eu perdi a minha lista de segunda e terça, prometi que ia mandar os abraços. Eu também perdi a minha. Eu quero saber... de mandar só um abraço, porque é uma pessoa que sofreu um acidente recente, está se mudando por causa desse acidente, o Ivan Aguiar, e também para o pessoal que me ajudou bastante, a Laura, sua mãe, um abraço para vocês são umas queridas. Te ajudou no quê? Na escolha de produtos de beleza. Que é isso? Que é isso, dona Márcia? Isso aí é uma comunista muito VIP. É de Beverly Hills. Comunista que vai pra Paris toda ela hora, vai pra Rodeio Roma, deixa ela. A gente estava no estabelecimento e ela ficou lá, minha amiga, eu tava comigo, a Amanda Fiar, ela falou, e elas começaram a cochichar e a minha amiga, não, vai lá e conversa com ela. Elas são tuas fãs, te adoram. E aliás, elas até me pediram a cor do teu cabelo. Eu indiquei o teu cabelo e tudo mais, porque elas pediram a cor. Elas querem porque querem saber. Não, eu até sei, mas é que tem uma cor e depois tem uns reflexos. Exatamente. Marconi, tu não quer mandar beijo, abraço? Manda, começa a mandar. Não tinha nada planejado, mas quero mandar, então, aproveitando aqui. E a primeira coisa que me vem à cabeça é um grande amigo meu que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Que bacana. Eu sei que estou só começando, mas para mim já é uma conquista enorme. Então, quero mandar um abraço, um beijo especial para o Marcelo Bufrem, que é um amigo que eu tenho desde criança, e um abraço e um beijo especial para minha esposa, Andréia. Eu quero mandar... tu era casado? Como é o nome da tua esposa? Andréia Ritt. Eu queria mandar um abraço ao Paulo Sérgio Alguém bem sucedido nessa bancada. Alguém bem sucedido. Quero mandar um abraço ao Paulo Sérgio Pinto, que diz todo dia que eu sou o melhor apresentador da Rede Globo. Ruxo, eu quero a tua manchete. Delator Alexandre Frota. O delator, eu quero dizer o seguinte, que quando cheguei aqui nessa bancada, estávamos no auge da Lava Jato, e trouxe todos os inquéritos, e me lembrei de trazer um delator do Rio de Janeiro que oportunizou 38 condenações da Lava Jato só no Rio de Janeiro, e eu trouxe ali a importância. Quero fazer a diferença processual de um delator para social. Acho o delator o que há de pior na sociedade, porque ele é a quebra de confiança, ele é a quebra de um amigo, ele quebra os paradigmas, ele quebra tudo. Falso. Ponto. Exatamente. Ponto. Este é o delator social. O delator jurídico, aí agora voltando a falar do direito, ela é a figura mais importante que nós temos, porque ele é o desaguador onde começam todas as descobertas, os inquéritos, as possíveis infrações legais em cima disso.
Feito o que é um delator, vamos para o que aconteceu por Frota. O Frota foi um dos artífices, junto com vários outros, e o próprio candidato da vitória do hoje nosso presidente. Galgou uma posição muito rápida dentro do partido, virou presidente da bancada, ele estava na Comissão da Previdência, que era a mais importante do país, indicou várias pessoas para participar desta comissão, mas se achou no direito, lá para suas questões, de começar a criticar o presidente. Caiu em descrédito, foi tirado da vice-presidência, foi tirado da Comissão da Previdência, votou uma abstenção na Comissão da Previdência, que foi o limite para ele. Expulsaram-no do partido. Bem, ele vários partidos o quiseram, porque ele teve 165 mil votos, ele virou um deputado disputado e foi para o PSDB. Tudo isso não interessaria, dona Max, se na segunda-feira não tivesse ele ido a um programa de maravilhoso, um programa nacional, e deu, não sei se dá tempo de nós de vermos Faz, lê a tua manchete. Então o que ele fez? Ele disse que foram feitas fake news, e ele sabia que era fake news, e a repórter então se apavorou, disse: mas tu sabia que era participante? Sim, a política é um jogo sujo, eu participei dele, e tanto é verdade que eu estou aqui, se dizendo como deputado federal. Duas consequências: ou ele vai ser representado contra ele por injúria, e ele terá que provar o que disse, porque não se pode fazer uma acusação deste crime, ou houve um crime eleitoral declarado para a imprensa nacional. Aguarde-se a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Eleitoral. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nessa participação, Ruschel, do Alexandre Frota no programa, para a gente ter, para o telespectador ter uma ideia melhor. Vamos lá. Eu estou ouvindo aqui o senhor e eu estou me segurando, mas o senhor só descobriu isso agora porque, veja, na campanha houve uma série de ataques a diversos setores, inclusive jornalistas. Então, quando o senhor se dirige ao Carlos Andraza, você sabe o que é, de fato ele sabe, nós sabemos, mas o senhor só descobriu isso agora porque na campanha, uma marca da campanha de 2018 no Brasil e de diversas disputas eleitorais no mundo são as chamadas fake news, por exemplo. Na campanha o senhor não sabia que tinha fake news para detratar adversário? Não, sabia que tinha fake news, sabia que tinha todo esse jogo, não tinha... E o senhor sabia que ele era um jogo da campanha? Essa é a minha pergunta. Sabia que era um jogo de campanha. Sabia que era um jogo de campanha para você... Mas o senhor acha isso normal, deputado? Não, eu não acho normal. Eu não acho normal, mas faz parte do jogo. O senhor... Tem um jogo sujo. É um jogo sujo. E era sabido entre todas as pessoas que estavam ao lado do presidente Jair Bolsonaro? Não sei se era sabido entre todas as pessoas. O senhor sabia que tinha fake news? Eu sabia pelo que eu via, pelo que falavam, mas eu nunca me preocupei com isso. E topou jogar esse jogo? Isso pra mim não me preocupava. Por quê? Topei jogar esse jogo. Tanto é que topei que tô aqui. Tá aí, ó. Tá aí, Felipe. Eu tenho falado da questão envolvendo o WhatsApp e a disseminação de notícias falsas repetidamente, por isso sempre apelo para que os nossos telespectadores acompanhem muito as informações dos jornalistas, né, que são pessoas pagas justamente para conferir se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. A questão das redes sociais influenciando em eleições, ela não é recente. Ela é de uma história recente, mas não tanto assim. Em 2006, 2007, o Putin utilizou o Twitter lá na Rússia. Depois, na eleição do Trump, as fake news foram utilizadas através do Facebook. O Boris Johnson, no Reino Unido, da extrema-direita, também utilizou essa estratégia, digamos assim, para desacreditar a União Europeia. Aqui, na América do Sul, Maduro utiliza a todo momento na extrema-esquerda. E esse é um processo que vai seguir acontecendo. Porque agora que todo mundo entendeu que ele funciona, os dois extremos vão utilizar das fake news para tentar desacreditar o outro lado. A semana passada eu inclusive mencionei isso aqui no programa, que não se pode acreditar cegamente nos seus grupos e os grupos que claramente têm uma ideologia, seja ela de direita ou seja ela de esquerda, porque isso tende a fazer com que tu só receba informações que aquele espectro político quer acreditar, que aquele espectro político quer que seja verdade. Então, por isso, não acredite no seu WhatsApp. Ele foi utilizado como ferramenta e manobra nas eleições, foi utilizado por
todo o planeta, há exemplos globais das redes sociais influenciando diretamente nas eleições, e ele vai continuar sendo utilizado e cada vez mais por lados divergentes. Eu só não concordo com uma colocação. Agora os dois extremos vão utilizar da fake news. A fake news aconteceu para os dois lados. Não foi só os de direita, vamos colocar dessa forma, que fizeram fake news durante as eleições. É o que tenta teve se do colocar, direita né? e teve do esquerda. Que o ganhador Mas quem está sendo investigado é o Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro está sendo investigada pela questão eleitoral, pela Não, o seu justiça Haddad eleitoral. também. O seu Haddad também responde a enquete sobre isso. E mais, eu vou resumir a história. A dona Daniela Lima, essa apresentadora, é editora da Folha, pra quem não sabe, tá? Eu só queria. Achei uma excelente Dona Magda. Eu gostei Sim, é muito da editora participação da Folha. dela. Eu só queria dar meus parabéns ao PSL por ter mandado embora esse Alexandre Frota. Só isso. E outra coisa, em momento algum ele disse que viu, que fez, ele disse que ouviu falar que tinha. Ouviu. Esse é o depoimento mais jeca que eu já vi na vida. Ele é um jeca, né? Se elegeu em cima do Ele é Bolsonaro. Eu não sei se ele é jeca ou se o depoimento dele ou não é, mas houve a notícia de um crime via nacional. Ou dele, ou ele noticiou um crime. Sim. A obrigação não é nossa. Nós vamos aqui amanhã estar fazendo a Atualidades Pampa. O que cabe é a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Eleitoral investigar, porque não pode ser. Eu não posso chegar e dizer que a dona Magda é ladra e ficar por isso mesmo. Ficar por isso mesmo. Não Né? Eu tenho que provar que a senhora é ou responder por ter feito uma afirmação desse caso, tamanho. né? O Ministério Público está até agora inerte em relação ao Greenwald e os seus blue caps lá do Intercept. Portanto, não acho que vai fazer alguma coisa. Vai acontecer absolutamente nada. Ana, e a tua manchete, que vai além fronteiras? Então, da Argentina, né, justamente por essa questão política, porque também parece que vem interferindo na relação que já existe entre os países, porque sabemos que Bolsonaro hoje acompanha e ele apoia a oposição da chapa que está na frente, à frente de todos, do Alberto Fernandes, que tem como Cristina Kirchner como a sua vice, e está na frente nas primárias, nas primeiras pesquisas eleitorais feitas recentemente, com 48% da intenção de voto, quando o Macri, o apoiado pelo Bolsonaro, está com 32%. Então o Fernandes, ele acabou dando entrevistas polêmicas, falando a respeito justamente de um dia no Press Day, que a gente fala onde o candidato vai a diversos veículos de comunicação, e nesses diversos veículos de comunicação, ele que é um candidato de esquerda, disse que acabou entrando no jogo do Bolsonaro e até, de alguma forma, falando sobre o que ele diz, sobre a possível relação, e ele disse que não vai mais acontecer isso. Ele até num tom, não digo de desculpas, mas disse, olha, eu entrei no jogo e acabei falando sobre isso. Ele também disse que a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva foi arbitrária, e ele disse, o que mais me chamou a atenção, pelo menos, foi que ele disse, em termos políticos, eu não tenho nada com o Bolsonaro. Comemoro enormemente que ele fale de mim. É um racista, um misógino e um violento, foram as palavras, então, do atual candidato que está na frente das pesquisas. Sabemos que as pesquisas nem sempre trazem a realidade dos fatos, mas lembrando que da última vez que Bolsonaro esteve na Argentina e conversou com o Macri fez a proposição de fazer uma moeda única, o que seria um prejuízo, claro, para o Brasil, porque a gente só sai perdendo, lembrando que o dólar lá está numa crise, numa recessão enorme dentro dessa concepção política e econômica, e vamos lembrar, né, está a 57 pesos, acho que, né, recentemente, $1. E aqui no Brasil a gente reclama dos 4, imagina se for 57 por 1. Mano Barcelos, os aniversariantes, querido. Bom, os primeiros aniversariantes do dia de hoje, Count Basie, né, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, determinados artistas levam nomes assim, Count Conte, que significa conte, Duke Ellington, Duke, né? Nat King Cole, rei, né? Que é o rei da música, Nat King Cole, e todos esses grandes atores. E Count Basie foi um grande músico americano que faleceu, simplesmente genial, né? Maluco, né? Porque ele chega às raias da maluquice, da maluquice. Você entra, pira, né? Você entra naquilo. Capacidade do Count Basie de criar a harmonia funcional. O grande escritor brasileiro José Montello, né? Que esteve na academia, acadêmico, imortal da Academia Brasileira de Letras. O ator Milton Ribeiro. As pessoas, os jovens aqui, como o nosso Felipe, não lembram, mas ele fez um filme chamado Cangaceiro. O Cangaceiro, que foi um grande sucesso. Acho que não estava nessa operação. O Chicão não era nascido, Chicão Tofani tem 32 anos de idade. É, isso mesmo. É verdade, mas ele né? vai completar em dezembro. Em dezembro ainda, né? O Kenny Rogers, cantor e compositor americano, o tempo passa para todo mundo. Kenny Rogers, 81 anos, né? Passou o tempo, né? Passa o tempo para todo mundo. O ator
gaúcho de Santa Maria, o Carmo Dalla Vecchia, né, que completa hoje 49 anos de idade, e o ator Murilo Rosa. Esse rapaz é um excelente ator, esse Murilo Rosa. Ele deveria ter investido como o Rodrigo Santoro na carreira internacional. Rodrigo Santoro, que faz de filmes nos Estados Unidos, tem uma casa maravilhosa. O Rodrigo Santoro ficou solteiro a vida toda para poder fazer isso. O Murilo é casado, mas casou, o Murilo Rosa está casado e o Rodrigo Santoro também está casado. Agora o Santoro está casado. O Rodrigo Santoro, ele escapou da Luana Piovani. Sim, foi um bom negócio para ele. Escapou vivo, já deu lucro. O grande atleta jamaicano Usain Bolt, né, o raio, né, esse maravilhoso, jogando futebol agora, né? Eu vi, ele não está tão ruim, mas né? É patadura. Não, melhor que eu e o senhor ele é, com toda certeza. Bom, isso mudou, Simar. Brad Kavanagh, o ator britânico que está de aniversário hoje. Eu estou lendo aqui, vendo uma fotografia de uma moça aqui lindíssima. Que é isso, Mário? Você não pode, porque passou a página aqui. E ela tá pelada? Não, é verdade. Não está pelada. Seminua. Ela está seminua. Maravilhosa. Tá só com o peitinho. Tudo bem com a dona Neuza? Tudo certo. Muito bem. Dona Magda, eu quero dizer que, provocado pelo Chicão, que anunciou que fará o Jet Bronze, eu já liguei para a turma da Estética Amara lá e anunciei. Farei imediatamente após o Chicão, farei o meu Jet Bronze na Estética Amara, para que nós possamos, então, comparar o novo Jet Bronze da bancada. O que pergunta? Estética Amara, só um minutinho. Não perca, Jet Bronze. O que foi Tem que fazer todo mundo também, eu não preciso... Não, se tu for uma pessoa diferente, tá bom. Tu não precisa, pode ficar claro. Ele não falou nada. Então não tá no contrato, mas é que assim, ó, deixa eu te explicar. Tu estás no período... Não leu as letras todas? Tu estás no período probatório. Por enquanto, tu tem só algumas coisas que tu tem que fazer. Depois... Agora esse mundo é muito capitalista. Eu falei pra amiga minha, vamos dar um rolê amanhã à noite, só se tu me der 400 pila. Agora tu vê. Pô, legal que as amizades. O que é isso? É um mundo muito cruel. Legal as tuas amizades. Gostei da amizade do rapaz. Tu faz uma gentileza. Claro. Tu pede desculpas pra tua esposa do meio e das coisas que são ditas aqui. Que ela continue deixando tu voltar ao programa e tal, que a gente sabe que nem todas as pessoas são assim, tá? Mas, Marconi, o problema é o telefone. Aliás, pra quem não sabe, o Rafael Marconi, há alguns anos, é finalista do Prêmio Press como melhor radialista do Rio Grande do Sul. Ô, Julinho, tá mais que na hora de dar o prêmio pro cara, hein? Nunca ganhou? Não, agora que tá aqui não vai ganhar mesmo. Tu tinha uma chance. Mas tinha muita letrinha pequena. Tu tinha uma chance, mas agora... Esse programa... Olha aqui, ó. A Adri Brandão diz assim, sobre a senhora Lindsay. Eu adorei Lindsay. É Lindsay. Ela disse que se ela tivesse sido chamada, teria feito, mas que ela mandou cumprimentos ao Ruschel, porque ela disse que dia 18... agora que passou, foi o dia do estagiário. Então, ela estava mandando, mesmo que tardiamente, quer saber se tu chegaste a comemorar o dia do estagiário. Comemorei como fosse um juvenil, dona Maria. Porque esse estágio aqui eu havia feito com 15 anos no Banco do Brasil e fiz agora, já com os anos passados, aqui um estágio na nossa... Aliás, estive com uma pessoa, preciso me lembrar agora, porque a idade já não me permite rapidamente, alguém que trabalhou contigo no Banco do Brasil, mas eu vou lembrar depois. Enquanto isso, eu quero falar para os telespectadores que existe lugar que dá mais polêmica que o Atualidade Pampa. Olha, é difícil. Não, polêmica mas tem polêmica, discussão, briga e tudo mais. A Câmara de Vereadores, hoje à tarde, foi assim, ó. Aqui no barracão. Aqui no barracão. E convidaram para ser candidata a vereador, o que tu acha? Eu acho que vai. O problema é tu deixares investir o dinheiro na campanha. Esse é o problema. Ô, Chicão, chefe de gabinete para ajudar a selecionar a equipe. Então, já tô começando. O que aconteceu? Presta atenção, Chicão, no serviço. O que aconteceu? Mas é o quarto pedido de impeachment contra o prefeito Marquesan. Dessa vez, o pedido foi fundamentado em 194 páginas. Tem alegação de nepotismo, tem alegação de outros 7 crimes de responsabilidade. Então, a presidente da Câmara abriu lendo o relatório e o pedido de impeachment. E logo em seguida, então, começou realmente a discussão. O vereador Mauro Pinheiro, que é da rede, é líder do governo, exatamente, se manifestou o vereador Walter Naugenstein, perguntando para a presidente se ela tinha alguma relação com o autor do pedido, que é do Partido Progressista. E o próprio Partido Progressista ficou do lado da oposição.
ela não conseguiu dar seguimento porque não teve o quórum necessário para análise da admissibilidade do pedido, então não deram, a situação não deu quórum, então não aconteceu. Mas o próprio Mauro Pinheiro, da Rede, colocou no telão algumas fotos da campanha que o autor do pedido, Cláudio Francisco, fez para a vereadora, agora presidente, Mônica Leal. Então, uma das alegações que ele fala em nepotismo é que 2 secretários, a secretária e o secretário são casados, então que isso não poderia acontecer. Então, daí a situação veio com a questão também da amizade e mostrou em telão e tudo mais, e aí a vereadora pedia respeito, precisava ser respeitada. Então, assim, realmente foi um bafafá. Não sei quando é que vai ser votado a admissibilidade, mas eu sei que a relação do Partido Progressista com o governo Marquesan realmente está agora desandou, Quero né? dizer o seguinte, Se bem que tem uma coisa, os vereadores... Você que está acompanhando o relato da Carla, não é revistinha de fofoca, nem é novela. Isso está acontecendo na Câmara de Vereadores. Magda, é importante destacar do que a Carla falou, que os vereadores do PP ficaram contra o pedido de impeachment. Sim, claro. Então, assim, e tem mais uma porção. Tem uma porção. O problema é que os fundamentos desse pedido de impeachment são muito fracos. Pô, do que eu vi hoje da leitura do relatório na Câmara de Vereadores, está na internet ali. Eu não vi fundamento, eu não vi... eu tenho não sei o quê, é amigo de não sei quem, é Beltrano. Tá uma goiabice esse negócio da Câmara de Vereadores, que eu vou te contar. Depois a gente fala que a Câmara de Vereadores... Parece coisa de comadre. Sabe que é coisinha de comadre. Já na verificação de quórum, o PP demonstrou estar rompido de vez com o prefeito Marquesan. Além de Mônica, Ricardo Gomes, que é do PP, assinou a presença ao lado de parlamentares dos partidos de oposição. Então, 2 parlamentares estavam com os partidos de oposição. Sem dúvida alguma. Silêncio, né? Olha, silêncio mortal. Silêncio Já que mortal, ninguém está falando, eu vou apenas fazer um pequeno comentário a respeito do senhor Lula. O senhor Lula, a Polícia Federal fez um relatório, do custo do senhor Lula nos 500 dias que ele é prisioneiro. Custou até agora aos cofres públicos a quantia irrisória de 5 milhões de reais. Os 500 dias, porque custa 10 mil reais por dia a prisão do Lula. É alimentação, são as pessoas... ele pegou e já teve que pagar tudo isso. Claro, tem uma estrutura toda. Porque... Primeiro que ele não tá... Primeiro que ele... Não, ele tem como ex-presidente, né? Não vamos esquecer que ele tem todas aquelas coisas. Ele tem essas regalias. E além de tudo, ele está num lugar que não é apropriado para o presidiário. Claro que não é uma cadeia comum, os moradores que pedem desesperadamente para ele sair de lá. Um presidiário comum custa em torno de R$ 2.400 por mês para os cofres públicos, os cofres estaduais. E o Lula custa para a Polícia Federal, né? E o grande problema ali é o entorno da Polícia Federal, onde ele está encarcerado, que as pessoas, é muito barulho, aqueles que gostam do Lula, têm todo o direito de gostar do Lula, vão lá e fazem toda aquela confusão de noite, gritam de tarde, de madrugada, Lula livre, essas coisas todas. Mas custou, você e eu estamos pagando, todos nós, 5 milhões de reais para que o Lula esteja na Polícia Federal de Curitiba. Lembrando aqui, dona Magda, a última manifestação que nós tivemos sobre este assunto é que dentro daquela contagem técnica que se completa em 7 de setembro, onde ele poderá postular a saída temporária. Ele disse que não quer. Ele não quer ser. Essas decisões aí são outras. Eu estou dizendo, tecnicamente, dentro de 1/6 da pena, ele completa a 7 de setembro, seu advogado poderá, então, pedir, e aí tem todo o trâmite, tem que passar por uma liberação, né? Todo um exame. Olha, o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto ainda é um assunto lá daqueles que nós começamos, porque tem assuntos que eu sei que ficam coisas pendentes. Então, à medida que a gente pode dar uma retomada, a gente retoma. O Carlos Eduardo da Silva Pinto, falando sobre o assunto que foi trazido a essa bancada, sobre a postura do governador do Rio de Janeiro, enfim, né, que foi o que causou toda essa celeuma. Ele diz assim: o governo do Rio de Janeiro saiu comemorando como se seu time tivesse feito um gol, porque seu time fez um golaço, salvou 37 vidas e ponto final. O monopólio da força é do Estado e é dever do Estado usar toda essa força, inclusive a letal, para defender seus cidadãos. Houve um tempo em que se poupava a vida do lobo
e se sacrificava as ovelhas por medo da opinião da mídia. Hoje, a mídia e os jornalistas não representam mais a totalidade da opinião pública. Mas esse tempo acabou, pelo menos no Rio de Janeiro. Enquanto aqui no Rio Grande do Sul, atirar na polícia em fuga não é tentativa de homicídio e 4 toneladas de drogas não é motivo para prender ninguém, e ele deixa no ar. Posso me manifestar sobre? Porque, claro. Né, eu saudei ontem, inclusive, a operação do BOPE, porque aquela operação sabia exatamente quem ia atingir, conhecia o criminoso, não era algo ao léu como há relatos, na Maré, inclusive, a Maré principalmente. Eu citei os 5 jovens mortos na última semana em operações policiais. Na Maré, 5 inocentes. Então, não se pode justificar uma política que está matando pobres e negros, porque uma ação que foi feita com exatidão, com muita precisão, de maneira perfeita, que foi essa do sequestro. Uma coisa não justifica a outra. Afinal, a gente está há quanto tempo nessa guerra incessante contra as drogas? É sempre da mesma forma. O Exército já ocupou as favelas do Rio de Janeiro em várias oportunidades e não deu certo. A polícia ostensiva não dá certo. Os Estados Unidos comprovaram isso. Os Estados Unidos mudaram toda a sua lógica nos últimos 5 anos, porque não dá certo polícia ostensiva. Magna, sobre essa questão da postura do governador do Rio, né, o ter comemorado, vai muito ao encontro até do tema que o Felipe trouxe, que é a questão do jornalismo. Né? Você tinha 2 leituras para serem feitas daquela comemoração. Né? E essa é a condenação que a gente faz a essa parcela do jornalismo que escolheu não lidar com a verdade dos fatos e sim escolher um lado, que é uma parcela, que fique claro, é uma parcela. Eu ainda acredito que o jornalismo ainda está vivo com toda a força, apesar de alguns terem optado por se tornarem panfletos, né? Porque você tinha claramente 2 leituras para serem feitas daquele momento. E a óbvia era, estávamos celebrando a vida dos 37 que foi salva, que foram salvas. Sim. Mas por quê? E aí essa pergunta que a gente fica se fazendo, por que escolher, né, dizer, o governador comemorou a morte daquele... Não, aquilo ali era um criminoso que precisou, e tanto é que foi abatido imediatamente para minimizar o problema. E infelizmente a vida é assim. Você tem criminosos que precisam ser abatidos. E naquele momento foi clara a comemoração do governador e de toda a equipe envolvida. Nós vínhamos de uma quantidade de operações que davam errado, de uma infinidade. Qualquer situação como aquela, inocentes morreriam, né, numa falha de gestão. E foi clara a comemoração em torno da vitória da vida dos inocentes. Mas, Marconi, sabe isso que você está falando? Foi a base do maior sucesso da indústria cinematográfica nos anos 80 e que mudou uma geração, o filme Blade Runner. O filme Blade Runner fala bem nisso. Ele não fala de morte, é excluir as pessoas da vida através de uma limpeza, sabe, social que o cara merece, que é um bandido. Sim. A limpeza étnica, né? Dos nossos telespectadores também no Instagram, @atualidades.pampa, nos segue lá e também comenta as nossas fotos. A Laide, grande Chicão, parabéns ao novo integrante. Só para deixar claro, o Grêmio vai passar pelo Palmeiras. Dr. Ruschel, é muito bom ouvi-lo, sempre lúcido e respeitador com seus colegas. Classe é classe. A Eva Lúcia Garcia, parabéns pessoal, mais um novato na bancada. A Fabíola, que bacana, marcou-lhe no Atualidades Pampa, entre outras participações. O Eugênio Carlos diz assim, ele fala a respeito do que disse a Ana. Tem que comentar que não é problema mental que o rapaz tem. O vagabundo era pedófilo e estuprador. Alguém que a Ana tinha... Peraí. Ele respondia, ele não tinha condenação, mas ele respondia 4 inquéritos. Um deles por pedofilia. Tinha uma Maria da Penha, tinha um porte de arma e tinha um assalto à mão armada. Super querido. Mas não tinha condenação. Super querido. Oi, boa noite, meu querido Felipe. Você já se perguntou quantos inocentes são mortos por bandidos? Vários. E quantos por... Espera a tia terminar. Quantos policiais... ejaculação precoce. E quantos policiais a bandidagem matou?
Quer dizer, jornalismo independente se respeita. Agora, jornalismo direcionado é uma vergonha e não se deve levar em consideração ou como jornalismo. Sou o Lázaro de Lindolfo Collor. Bom, Lázaro, e é por isso que eu digo que esse tipo de política pública não funciona. Ela não funciona em nenhum lugar do mundo. Eu citei a Filipinas, onde o ditador de lá, de extrema-direita, mata milhares de pessoas e as drogas continuam sendo... Não continuam, não, senhor. O senhor está faltando com a verdade. Não existe tráfico de droga nas Filipinas. Não pode largar um chiclete na rua que vai preso em Singapura. Então, porque ele segue matando pessoas. Segue matando traficante. Seguem utilizando. Se ele mata desde 2016, em 2019 ele ainda está matando, é porque as drogas seguem na sociedade. Segue entrando, ele segue matando. Enquanto vai continuar matando. Tem que matar. Exato. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Canadá lucram bilhões de dólares com a legalização da maconha e uma mudança de postura no que diz respeito à guerra às drogas. Lá, esse dinheiro de lucro é repassado diretamente para o sistema carcerário, para ser investido justamente para que as pessoas, quando são presas, consigam ter a ressocialização, que inclusive a Carla citou durante o programa como um passo fundamental. Enquanto a gente ficar no debate hipócrita, não vai mudar. Eu indico para vocês um documentário do Dr. Drauzio Varela. Ele fala muito bem sobre a guerra às drogas no Brasil. Eu acho que ele é a principal pessoa que pode falar disso, porque atuou por muito tempo no Carandiru, teve com toda a imprensa, conhece muito bem também a relação da imprensa e observa como funciona tudo isso no seu dia a dia, de médico, de doutor. O médico Drauzio Varela diz: a solução para o Brasil por exemplo, legalizar a maconha. Por isso que ele é comentarista da Globo. Eu acho que eu posso falar porque eu estudei todos os cartéis da Colômbia na década de 90, de Medellín, de Cádiz, de Bucaramanga. Por que a Colômbia se pacificou e foi derrotando Mas isso dá um bom programa amanhã, pode ser? Começa o programa por isso amanhã. Aqui, ó, vamos fazer um trato aqui, ó, vamos se assinar. Amanhã o nosso programa vai começar exatamente com este assunto. Estejam conosco logo depois do Jornal da Pampa. Selado o negócio aqui. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.